Boa noite a todos. Como a gente sempre tem feito aqui, nós estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a pessoa fala, meu Deus, mas só o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho? Aí a gente fala, mas nós estamos fazendo tudo que está no Evangelho? Não, então vamos começar de novo, né? Então nós estamos no capítulo 5, o item 17, que é provas voluntárias, o verdadeiro silício. No começo da cristandade, logo depois da morte de Jesus, teve aquela perseguição aos cristãos. Até o ano 300 aproximadamente, quando Constantino descriminalizou o cristianismo. Esse nome cristianismo, essas pessoas no começo da era cristã eram chamadas de homens do caminho. Eles diziam, eram os homens do caminho, que eram Pedro, Tiago, vários, os apóstolos de Jesus. Chegando Lucas num determinado dia, Lucas, ele era médico e ele trabalhava em um navio e ele conheceu Paulo e ouvindo falar de Jesus, ele se apaixonou por esse homem Jesus. E Lucas hoje é um dos evangelistas. E Lucas disse, ora, a gente fala homens do caminho, mas nós estamos seguindo um homem, um grande homem, que é o Cristo. Por que nós não nos chamarmos de cristãos? A partir daí, nós ficamos conhecidos como cristãos, que seguimos a Cristo. E foi descriminalizada o cristianismo e começou aquela era. Uns 100, 200 anos depois, já estava mais ou menos, vamos dizer assim, não hierarquizada, mas já estava começando a ficar muito organizado os cristãos, né? Porque o catolicismo mesmo ele surgiu no ano 700. E a partir do ano 400, 300, 400, Santo Agostinho, começaram aqueles monges, né? Os agostinianos, os dominicanos, só que São Domingos foi mais para frente. Eles começaram a entender as palavras de Jesus de uma forma que não era a forma correta, interpretar algumas coisas como que dissesse, olha, nós temos que nos dar o sacrifício. Só que os primeiros cristãos, eles realmente se deram aos sacrifícios. Eles eram levados às arenas, eles eram mortos, eles eram perseguidos por esse Jesus, por esse homem chamado Jesus. Mas depois da descriminalização, eles começaram a entender que a pessoa também tinha que se entregar ao silício, se entregar à dor voluntária. E aí começaram os eremitas, né? Aquelas pessoas se isolarem, viver em montanhas. Se os senhores tiverem o interesse, existe um livro que não é espírita, mas é muito bom para nos mostrar a história da cristandade. Fala desde o comecinho de Jesus. Eu não cheguei até o fim, mas eu já estou na parte em que ele fala de Calvino, de Lutero, que é um livro de um americano, ou em inglês, Geoffrey Mackay, ou Maclay, um nome assim. Chama-se Uma Breve História do Cristianismo. Muito bom, como referência histórica, que nos mostra desde o comecinho. E ele nos fala nesse livro dessas pessoas que iam, esses eremitas. Ele nos diz que chegou a um tal ponto que existia lá na Europa antiga, né? Mais de 20 mil eremitas, pessoas vivendo isoladas. Muitos não conseguiam viver isoladamente e começaram a se criar os mosteiros, né? Criavam-se os mosteiros, tinha mosteiro com 8, 10 pessoas, com poucas pessoas. Muitos se reservavam simplesmente ao silêncio. Mas muitos desses, eles ajudavam as pessoas. E esses mosteiros eram feitos perto de cidades, ajudando o povo. Então teve uma grande função também o começo desse catolicismo que veio trazer essa mensagem de Jesus. Mas as pessoas, entendendo, começaram a se entregar ao silício. Literalmente a palavra silício, pelos dicionários, é uma corda cheia de aquelas cordas que a gente laça o gado, muito grossa, e como que uns espinhos. A pessoa amarrava no cinto, ou alguns amarram até hoje, e ficam com aquilo se martirizando. Chama-se silício. Muitos amarram na perna. Quem assistiu o Código da Vinci vê aquele rapaz com aquilo amarrado na perna. Isso é o silício.
ele se martirizava em nome de Jesus. Durante séculos e séculos foi ocorrendo esse martírio, esse sofrimento voluntário e essa dor. Mas na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho nos foi trazido no ano de 1864, que é a terceira obra da doutrina espírita, a primeira é o Livro dos Espíritos, 1857, a segunda, o Livro dos Médiuns, 1861, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, 1865, Céu e Inferno, e 1868, a Gênese. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Nas suas gavetas, nas suas anotações, encontraram vários pensamentos que ele tinha ideia de dar continuidade. Colocaram todas essas anotações no livro chamado Obras Póstumas, que não é uma das obras básicas, mas são anotações de Kardec feitas pelos seus amigos. E Kardec, através da doutrina espírita, já nos diz o espírito chamado um espírito protetor. Aqui no Bezerra nós temos o costume de toda vez que é dada uma mensagem no Evangelho, pesquisar quem foi essa pessoa. Nós pesquisamos e a gente traz a biografia dessa pessoa que escreveu a mensagem. Mas esse não tem, porque ele só se assinou um espírito protetor. Então não se sabe quem é esse espírito protetor. Óbvio que a espiritualidade sabe, mas se ele não se identificou, algum motivo tem. Então nós não temos que ir atrás. E esse espírito nos fala que já basta as aflições que nós temos na nossa vida. Para que procurarmos mais coisa para aumentar o nosso sofrimento e a nossa dor? Para que nós nos martirizarmos desnecessariamente, já que os nossos problemas são tão grandes? Procurarmos às vezes um sofrimento voluntário, desnecessário, agravar ou aumentar aquela dor que nós já passamos hoje. Jesus já dizia há 2000 anos, já basta a própria dor do seu próprio dia. Não devemos procurar mais. Só que houve esse desvirtuamento da mensagem de Jesus e acontecia vários fatos desta forma. Então a doutrina espírita veio nos mostrar, não é necessário, já basta o sofrimento do seu dia a dia. E lá diz também a respeito das nossas provas. É correto nós minimizarmos as dores das nossas provas? Aí o Espírito pergunta, é correto tirar o espinho de suas mãos? Sim. Então é correto nós procurarmos diminuir o sofrimento das nossas provas e das nossas dores. Se nós temos a medicina hoje, que hoje a medicina nos é trazida para cura nossa, espíritos encarnados, é para que usemos. Não indiscriminadamente, procurando um médico. Esse médico nos dá uma receita, nos dá um tratamento, alguma forma para que nós possamos seguir, nós devemos seguir, porque é necessário para o nosso bem, para o nosso bem-estar, e não ficarmos sofrendo sem necessidade. Muitas pessoas, quando se fala em psiquiatra e psicólogo, assustam, falam, Deus do céu, essa pessoa é doida. De forma nenhuma. Esses profissionais estão para nos ajudar. Porque muitas vezes, mesmo através do tratamento fraterno, através da conversa com os nossos amigos, nós ainda não conseguimos solucionar os nossos problemas. Por quê? Porque nós necessitamos de um profissional. E esse profissional é o psicólogo, é o psiquiatra, é o psicoterapeuta. Então não tem nada de errado procurar quando se necessita. E Deus nos permite que nós tenhamos, ou permite que tenhamos estes profissionais, a medicina, a tecnologia, a informática, para que nós mitiguemos nossos sofrimentos e as nossas dores. Se os senhores tiverem paciência de ler o Cavaleiro de Lumière, eu não me recordo, sendo o Cavaleiro de Lumière, que o rapaz, numa reencarnação anterior, tinha feito determinadas coisas e na seguinte ele veio e ficou doente, precisou andar de cadeira de roda. Isso em 1700, 1800, não me recordo a data. Os senhores precisam ver o sofrimento para andar naquela cadeira de roda. Hoje tem cadeira elétrica, tem carro adaptado. Ora, porque eu sou espírita e eu quero sofrer, eu vou andar me arrastando, ou eu vou pedir para que sempre alguém me traga o dinheiro? De forma nenhuma. A tecnologia é para mitigar, para minimizar a dor das minhas provas, que na verdade não são dores, são exercícios que Deus nos dá para que nos realinhemos com as nossas próprias consciências. Por que agravá-los?
Mas essas são as provas voluntárias, físicas, em que maceramos, martirizamos, judiamos do nosso corpo. Sem crítica, senhoras e senhores, mas existe mais um flagelo do que o piercing. A pessoa se fura todinha. Ela tem um piercing no umbigo, a roupa pega, machuca. Na língua, vai comer, machuca. É necessário isso? Tatuagens? Nós estivemos na praia no final do ano, há uns 4, 5 anos que nós temos passado já no litoral paulista. E eu fico sentado no calçadão, lendo, vendo a praia, às vezes vendo o movimento, eu e a Leia. Senhoras e senhores, eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas tatuadas, inclusive quase que o corpo todo. O corpo todo. Nós assistimos uma reportagem, não sei se foi Fantástico, Jornal do Globo, qual foi, de uma mãe tatuando o pezinho do filhinho dela, a marca do pezinho nas costas, chorava de dor. É necessária essa dor? Sem dizer, senhoras e senhores, que nós, como seres tridimensionais, espírito, perispírito e matéria, todas essas lesões que causamos no nosso corpo físico automaticamente são gravadas no perispírito. Quando desencarnamos, essas marcas não vão ficar só no corpo físico, porque ele vai voltar ao pó e vai dar origem a novas matérias, novos corpos. Mas a gravação que ficou no nosso perispírito vai se refletir nos nossos próximos corpos físicos. Porque o perispírito, de acordo com Hermínio Miranda, é o modelo organizador biológico. E nos explica a doutrina que ele que organiza o nosso corpo físico para uma próxima vida. Está lesado esse perispírito. Não dizemos que é regra e que seja, é uma situação, não. Mas pode sim ser uma hipótese de um problema de pele. Uma psoríase. O que será que não fizemos com a nossa pele, com o nosso corpo físico, para hoje termos esse problema? Porque nós não temos nada de graça, senhoras e senhores. E essa lesão que é feita através dos piercings, das tatuagens, vão se refletir no corpo físico, no corpo perispiritual. Que dos próximos corpos físicos vão se refletindo e dando origem a determinados problemas, porque vai ficar gravado. E o nosso corpo físico é como um filtro que filtra as impurezas. Dependendo da impureza, uma filtragem só não é possível fazer a limpeza desse perispírito. Então vários corpos físicos virão em nossas vidas com algum problema, consequência de um martírio estético desnecessário. Qualquer martírio voluntário que não esteja dentro do nosso padrão correto de vida é desnecessário, gera uma consequência. Então, nós estudando a doutrina espírita, nós começamos a ver a importância de valorizarmos esse vaso sagrado, como dizia Paulo. Paulo era marcado de cicatrizes, mas o corpo espiritual dele saiu brilhando, porque as cicatrizes que ele tinha eram cicatrizes da dor por Jesus. Ele apanhava, ele era chicoteado, ele era chutado, ele foi jogado num monte de fezes, todo machucado. A primeira fuga de Paulo para não ser morto pelos judeus, seus irmãos e fariseus, foi sair pelo muro lá de Damasco, dentro de um vaso, para que pudesse fugir. E ele dizia: carrego as marcas do Cristo. E o Evangelho nos diz: essas marcas são diferentes. Essas macerações do nosso corpo físico, quando em prol do nosso próximo, são diferentes, porque é amor. Deixarmos de nos alimentar para alimentar um filho faminto é amor. Deixarmos de comprar algum objeto que gostamos para poder nos levar e dar a sopa para um pobre que está necessitando naquele momento é amor. Doarmos o nosso sangue, um pedaço de nós, para curarmos e salvarmos vida é amor.
Ah, mas vai me prejudicar. Mas é um prejuízo benéfico. Olha que coisa paradoxal. É um prejuízo em que se ganha. Porque o amor, ele se multiplica quando se divide. Dividindo-se, ele multiplica. Então essa maceração, esse sofrimento, essa dor, quando feito em prol do nosso próximo, não nos deixa marca. Diferentemente, deixa-nos sim marcas, marcas de luz, do amor que exercitamos para com aquelas pessoas. Por quê? Porque não são elas as beneficiadas. Porque todo benefício que fazemos em prol do nosso próximo, em prol desse próximo, é a nós próprios que nós fazemos. Aquela oração imputada a Francisco de Assis diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. É de São Francisco? Não é de São Francisco? Não interessa. É uma grande e linda oração que pode sim ser imputada a ele como sua autoria. Por quê? Porque é uma coisa maravilhosa. Não importa quem tenha feito. Então nós devemos valorizar esse vaso sagrado que nos é dado. Não só a maceração física, mas nós temos as nossas provas voluntárias, aqueles silícios morais. Quais são os silícios morais? Senhoras e senhores, existe pior dor que nós nos infligimos a nós próprios do que a inveja? Que dirá, senhores, quando faça uma pessoa que nós invejamos o que ela tem ou o que ela é, ou qualquer coisa que seja de alguma pessoa, isso nos machuca. É necessário esse silício, senhoras e senhores? Mas aí a doutrina nos mostra, não. Se essa situação de miséria hoje é passageira, é consequência às vezes de um passado que hoje você tem que passar por isso. É ter paciência, resignação, lutar até os pés sangrarem, tentando conseguir os nossos ideais. Mas se não conseguirmos, nos resignarmos com a nossa má sorte e lutarmos para sermos felizes naquela situação. Existe maior silício do que o ciúme, senhoras e senhores. Mata-se por ciúme, matei por amor. Por amor não se mata, por amor se vive. Por amor faz e traz a vida. Não matou por amor, matou por ciúme. Existe martírio maior do que esse ciúme? Que mata, que nos envenena, que faz com que nós nos reviremos nas nossas camas à noite com pesadelos, pensando que nossa esposa, nosso filho, nossa filha está com alguém ou está fazendo alguma coisa que não nos agrada. É o ciúme, o orgulho, senhoras e senhores. Existe maior martírio do que o orgulho, nós nos acharmos as melhores pessoas do mundo. E Divaldo diz que nós somos tão orgulhosos e tão pretensiosos que até as nossas dores são maiores que a dos outros. Crítica? Não, é uma autoanálise que eu acho que todos nós podemos fazer com que isso se incorpore nos nossos dias, para que entendamos a nossa atual realidade de espíritos imortais, filhos de Deus, herdeiros do universo. Que tudo isso que fizemos de errado tem condições de ser reparado através das reencarnações, através dos nossos atos de amor, porque Jesus dizia: o amor cobre multidão de pecados. Esses martírios, essas dores voluntárias, desnecessárias, Deus nos dá a doutrina espírita para que nós possamos discernir o que é certo, o que é errado, nos utilizarmos da racionalidade, da nossa razão, para sabermos: olha, isso não é bom para a minha vida. Senhoras e senhores, existe o maior silício voluntário ou tormento do que o álcool? Quantas pessoas se alcoolizam nos domingos ou aos domingos, na segunda-feira estão passando muito mal e ainda dizem: como eu me diverti ontem? Divertiu nada, soltou uma bomba no organismo físico, e essa bomba, sendo reiteradamente soltada nesse organismo físico, vai gerar doença,
Depois Deus que é injusto, porque nos castigou com um câncer de estômago. Não fomos nós não. Eu só bebi uma bebidinha. Os senhores, ou nós que assistimos o filme de André Luiz no nosso lar, os senhores veem a consequência das dosinhas que ele tomava no dia a dia. O reflexo no seu corpo espiritual, que é o perispírito, que a gente se manifesta do lado de lá no perispírito, ficou lesado pela bebidinha. A lesão não ficou no corpo físico. Os senhores viram que tentaram fazer uma cirurgia e tirar o problema que ele tinha, ou o câncer que ele tinha no estômago. O corpo ficou. O perispírito continuou lesado. 8 anos no umbral, 8 anos sendo considerado suicida indireto. Porque acabou com o corpo físico dele desnecessariamente. Uma coisa simples que fazemos no dia a dia: excesso de alimento. Bombardeamos o nosso estômago, bombardeamos. Ódio, essa raiva, nós engolimos esse veneno. Torna-se uma ulcerazinha, daí a pouco é um câncer. Nós que alimentamos. E aí perguntam-se, Kardec pergunta aos espíritos: mas todo esse sofrimento e essa dor é causa do nosso passado? De reencarnações anteriores? Respondem-lhe os espíritos: não. Só os grandes problemas e as grandes provas e expiações das nossas vidas que são consequência do nosso passado. A esmagadora maioria é consequência da nossa própria incúria no presente, que infelizmente para nós, espíritos imortais, é uma planta para o futuro. Hoje colhemos o passado, amanhã colheremos o futuro. É a lei, senhoras e senhores. E a lei não muda ao nosso alvédrio ou alvedrio, ou à nossa vontade. A lei é a lei. Tem um brocário latino que diz: dura lex sed lex. Dura é a lei, mas é a lei da causa e do efeito. Colhemos aquilo que plantamos. Plantamos amor, colheremos amor. Plantamos ódio, colheremos ódio. Plantamos a desavença, vamos colher a desavença. Mas se plantarmos a concórdia, a cooperação, teremos a concórdia, a cooperação. E se não tivermos? Nos diz Jesus e a doutrina espírita: não tem importância, fizeram a sua parte. O importante é estarmos com a consciência tranquila do dever cumprido, dentro das nossas possibilidades. Então por que macerarmos os nossos corpos? Mas a grande vantagem dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo é consoladora e educadora. Ela nos educa nos mostrando a realidade das nossas vidas. O que somos? O que estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Por que eu sofro? Ela nos educa e nos mostra. E através dessa filosofia, ela nos traz os efeitos morais, que nós dizemos religião. Através da consequência dos nossos atos que nós tomamos conhecimento, nós começamos a nos modificar. Porque se eu estou fazendo mal para mim, e esse mal eu só trago mal para mim, amanhã eu vou fazer o bem, mesmo que seja egoisticamente. Porque depois, senhoras e senhores, torna-se natural. Depois o bem em nossos corações é natural. Porque nós temos que começar a nos condicionar ao bem, porque nós nos condicionamos ao mal. E por que a doutrina é consoladora? Porque ela nos consola dizendo: olha, você errou, você abortou, você matou, não tem problema. Você tem uma nova chance. Ame, simplesmente ame. E nós temos as vidas sucessivas para nos realinhar com a nossa própria consciência, trazer as coisas aos seus devidos lugares e nos alinhar com aqueles que nós ferimos. O amor, senhoras e senhores, cobre multidão de pescado. Que doutrina mais consoladora que essa, que fala que nós temos a chance, sim, de sermos felizes. E nos mostra a nossa realidade de espíritos imortais, que seremos felizes. Porém, nós temos que lutar por essa nossa felicidade. Nós temos que saber quais são os nossos defeitos, as nossas desqualidades. Nós temos que nos analisar.
sermos sinceros com nós próprios, falando, eu errei, então eu tenho que acertar agora. E não importa quantas vezes tenhamos errado, jamais. Porque o amor cobre multidão de pecados. Basta amarmos daqui para frente. E essa análise nossa tem que ser sincera, aceitando como nós somos, do jeito que sou, física e espiritualmente, sabendo que nós não somos perfeitos, não somos Jesus, que foi o único ser perfeito que pisou na terra. Nós somos filhos de Deus em crescimento para a luz. Que consolo maior a doutrina pode nos dar, dizendo, não tem problema, tudo passa, essa dor também passa. Esse erro não tem problema, você pode se alinhar com a sua própria consciência. Peça perdão para o seu inimigo. Não leve essa inimizade para depois, porque a morte não leva ao nada, leva sim às consequências dos nossos atos. Que doutrina nos consola mais do que essa, que nos diz que esses 231 jovens desencarnaram por algum motivo, porque senão Deus seria injusto. Como mata 231 pessoas com menos de 30 anos de idade, dentro de uma boate, a maioria sufocado. Deus é injusto? Se acreditarmos na injustiça de Deus, isso é um pecado, isso foi uma maldade. Deus é justo. Motivo tem. É uma barbaridade? É, mas motivo tem. A doutrina nos explica que todas essas grandes comoções têm algum motivo para acontecer. Temos que nos revoltar? Não. Acreditarmos que esse Deus é justo, que para tudo tem as suas consequências. Não sabemos o que aconteceu, mas algum motivo teve, porque nós temos esse ser, nós dizemos ser entre aspas, que faz com que os planetas do nosso sistema solar não se choquem, que faz com que nós nasçamos, que faz com que tenhamos vida, as nossas individualidades. Eu saber que eu sou Ademar, Aleia, Aleia, Amanda, Amanda, Aide, Aide. Saber que cada um é a sua essência. E quando morrer, continua sendo essa essência. Não vai para um todo, não vai para o inferno eternamente e nem para um céu. Vai ser o que ele é. Lá nós seremos o que nós somos aqui. E hoje, senhoras e senhores, que temos a oportunidade de conhecer essa doutrina educadora e consoladora, peguemos-nas como uma tábua ou tábula de salvação. Porque ela nos instrui, ela nos educa e ela nos consola, nos mostra os porquês e nos mostra principalmente que aquele erro tem condição de ser sanado. Nos consola dessa forma, nos mostrando a nossa realidade mortal, nos mostrando que somos herdeiros do universo, senhoras e senhores. Por que chorarmos por tão pouca coisa quando perdemos, se nós temos o universo aos nossos pés, porque somos filhos de Deus, e Deus é o dono e o Criador, e nós somos seus filhos, herdeiros dessa imensidão. Nós somos grandes, senhores, nós somos luzes. Jesus dizia, brilha a vossa luz. Que acreditemos nisso, que façamos com que essa luz bruxuleante hoje brilhe nas nossas vidas, através do conhecimento de nós próprios, da modificação dos nossos hábitos. Pergunta aos espíritos a Kardec, ou Kardec pergunta aos espíritos, como se conhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências. Que essa oportunidade de reencarnação, senhoras e senhores, que hoje Deus nos dá, nos coloca na mão, seja aproveitado por todos nós. Porque muitos desencarnados, senhoras e senhores, estão esperando desesperadamente para encarnar e não podem, porque não tem espaço ainda. E nós estamos aqui. Aproveitemos, senhoras e senhores, essa dádiva de Deus. Estudemos a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, para que possamos ser felizes no futuro, porque a nossa infelicidade do presente é dos erros e das infelicidades que plantamos no nosso caminho no passado. Jogamos pedras, vamos passar sobre esses calhaus, apedrejamos as árvores, deixamos que os frutos apodrecessem. Hoje nós passaremos fome, mas amanhã plantemos, Senhor, a árvore da esperança, a árvore do amor,
a árvore da felicidade na nossa vida, através do estudo dessa doutrina maravilhosa. Porque aí, senhoras e senhores, jamais procuraremos provas voluntárias, sabendo que já basta o que passa na nossa vida hoje. E que tudo tem uma solução. Jamais nos desesperar. Nós temos os amigos dos centros espíritas, nós temos a medicina que Deus nos dá, sempre procurar ajuda, porque nós nunca vamos conseguir nada sozinhos. Essa, senhoras e senhores, é a explanação do Evangelho da Noite. Que Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida.